Fala pessoal, estamos começando mais um JusLocsCast, nosso podcast semanal. Primeiro, nos siga nas redes sociais, @JusLocsCast no Instagram e no YouTube, tá aí aparecendo para vocês. Nos sigam também no nosso pessoal, @GabrielNNASSC, tô que nem você agora. Enganchando aí no arroba. E... O meu é Vieira Luciano _N. Isso mesmo, né? E no YouTube, ativa lá o sininho para não perder nenhum episódio, certo? E curta o episódio porque vai ser bem bacana. Comente também lá, né? Exatamente. Fique à vontade para tirar suas dúvidas, colocar tudo que achar legal lá. Isso mesmo. Então, hoje a gente está aqui com um cara massa, velho. O cara que eu, assim, tenho uma admiração, né, pela trajetória dele aí de vida. É muito o que eu penso para os meus filhos, tanto que meus filhos estão lá fazendo aula com ele. Vitor Mainar, ele é head coach da VM Academia de Tênis, é advogado e está aqui com a gente hoje. Se apresente aí, cara. Boa tarde não, né? Não sei que hora vai ao ar, né? Fala galera, Luciano, Gabriel, obrigado pelo convite de estar aqui. Para mim é um prazer, eu gosto sempre de fazer esses podcasts, trocar uma ideia, falar um pouco da minha vida. Poder ser espelho para alguém, né? De acordo com uma história de atleta sempre tem algumas coisas boas, né? Muitas coisas boas para se extrair. Sim. Então hoje eu sou advogado também, sou treinador de tênis, né? Jogo também alguns joguinhos aí profissionais de tênis, né? Eu já me aposentei, a Vera mesmo falando. Tô ali também gerenciando a academia, né? Uma rotina bem corrida, então acho que vai ser um papo bem legal aí pra gente poder falar dessa correria diária da gente. Sim. E falar de esporte é sempre bom, né? É sempre bom. Se aposentou, entre aspas, né? Semana que vem vai pra onde aí? Fala aí. Na verdade, quando eu falo que eu me aposentei, porque eu sempre falo que um atleta tem muito requisito, né? Sim. Não é simplesmente... Eu sou prova viva porque eu vou competir e eu tô sempre me machucando. Aí você vai avaliar por quê. Eu não tô treinando a parte física, porque eu não tô me alimentando bem, porque a carga de treino que eu tô tendo não é como quando eu competia. Pra vocês terem uma noção, eu treinava 8 horas diária, né? De segunda a sexta e sábado fazia ainda alguma coisa de treino físico ou algum treino mais voltado pro jogo. Então hoje com a rotina que eu levo, eu tento me manter fisicamente bem, minimamente possível. E a parte de quadra, eu tô sempre ali, enfim, batendo bola com aluno, fazendo treino do pessoal lá que a gente faz meio-dia. Então essa parte é menos impactante. Então essa semana agora, sábado que vem, eu tô indo para Lima jogar mais uma etapa do Circuito Mundial 30-34 anos. Né? A mesma etapa que eu fui vice-campeão o ano passado. Cheguei a ficar em 18º do ranking mundial nessa categoria. Então vou lá, tentei treinar, tô tentando treinar aí, como eu falei, o mais perto do mínimo possível, porque casei recente, vim de lua de mel, então tentando me cuidar para diminuir os prejuízos físicos e técnicos, táticos, enfim. Massa, vamos lá, a gente fica aqui sempre na torcida aí, quando você viaja a galera fica aqui sempre na torcida, né? Obrigado. Mas diga aí, como é que o tênis chegou aí nessa sua vida, Vitor? Conte um pouco pra gente aí da história do tênis aí. Então, eu comecei a jogar tênis, na verdade, por influência de meu pai e de meu tio, né, que já jogavam tênis. Meu avô foi o primeiro presidente da Federação Sergipana de Tênis, né, então eu já venho de um DNA tenístico, né, e meu pai tinha as raquetes, as bolas, e eu e meu irmão a gente fazia na garagem de casa a rede de cadeira, assim, botava e ficava brincando, né, como hoje a gente vê os meninos lá, viciados e sicurentos lá, e ficava brincando. Até que um dia eu estava passando de carro, eu, meu pai e meu irmão, pela Atlética, Associação Atlética. E a gente falou, pai, para aí, matricule a gente e tal. Ele, não, estou meio atrasado. Não, pare. E ele parou. Né? E parou, fizemos a primeira aula, acho que no dia seguinte, eu não lembro direito, com o professor Fernando, né? O professor Fernando foi nosso primeiro professor. Começamos a jogar e já assim, comecei a ter uma desenvoltura boa desde o início ali, e com menos de 6 meses eu já viajei pro primeiro torneio juvenil. Isso com quantos anos, Vitor? Eu ia fazer 8. 8, sim. Foi em 1997, eu nasci em 90. Janeiro de 97. E aí, treinei 6 meses assim. Em julho eu fui jogar o
um torneio em Anápolis, que depois ia ter o Brasileirão e o Interfederações, que é esse torneio que eu comentei com vocês sobre a molecada. Sim. E Anápolis, primeiro torneio meu da vida, eu fui vice-campeão brasileiro. Ganhei 3 jogos lá, tal. No Brasileirão não avancei muito. E aí segui, comecei a dedicar um pouquinho mais no juvenil, sempre tive um retrospecto muito bom no tênis juvenil, sempre fiquei entre os 10 melhores do Brasil. Quando na categoria 16 anos eu fui número 1 do Brasil por um bom tempo ali, naquele ano. E aí com 17 anos fui morar em Ribeirão Preto, São Paulo, onde eu fiquei lá por 5 anos. Ô Vitor, só uma pergunta, nesse tempo aí que você começou, foi se destacando no juvenil, você, como adolescente, você já pensava no tênis profissionalmente? Ou era assim, algo, pô, tô me divertindo aqui, tá massa? Na verdade a gente entra gostando, tal, né, um hobby, um esporte ali, só que quando você começa a ver umas portas abrindo, né, começa a ter resultado, começa a jogar bem, e eu sempre fui muito dedicado assim, né, desde o início, eu sempre falo isso também em relação aos estudos na escola, eu sempre viajei muito, eu viajava assim, num ano letivo que, sei lá, vou fazer um número aqui, tem 250 dias, eu viajava mais de 100, quase metade. Só que eu sempre tive o apoio da escola, então levava livros, estudava nas viagens, deixava o meu caderno com uma amiga que eu tinha na escola, que ela anotava as coisas para ela e chegava em casa, passava para mim, eu chegava, pegava aquele resumo. Então eu comecei a ter bons resultados, tal, com 14 anos, 15 anos, 16 anos, fui número 1 no Brasil. Comecei a treinar em alguns locais pelo Brasil quando ia para algum torneio, e aí com 16 para 17 anos eu recebi um convite, por já estar me destacando, de ir para Ribeirão Preto, treinar numa escola de tênis muito forte que tinha lá, de um treinador chamado Adriano Ferreira, que foi top 100 do mundo na ATP e tal, um cara que jogou muito bem. E ali eu comecei a me profissionalizar, né? Com 17 anos eu fiz meu primeiro ponto no ranking da ATP, que hoje é o maior sonho de todo tenista, pontuar na ATP. E a gente sabe o quanto é complicado que chegar ao nível ATP, né? Uhum. Para o tenista que vem da base, para ele chegar lá a nível ATP... os torneios iniciais da ATP, que a gente chama de Futures, ele é a porta de entrada, né? Eu falo que é aquela largada de maratona aquática, que é um batendo no outro, porque você vai para o campeonato, você não sabe nem se vai entrar no campeonato, porque é como se fosse um vestibular. Vai depender de ranking que você tem nacional, vai depender de pontos que você já fez em torneios pré-qualificatórios, enfim. E para você entrar numa chave principal, você tem que ganhar 3 jogos no qualifying, que são 3 jogos duríssimos. Sim. Todo mundo querendo todo mundo ali, né? Com o mesmo objetivo, né? E você só pontua se você ganhar o jogo da chave principal. Então você tem que ganhar os 3 jogos do quali, mais um jogo da chave principal, para pontuar na ATP. Isso aí você tinha quantos anos quando você fez o primeiro ponto? 17. 17 anos. Então, lá em Ribeirão Preto, para eu conseguir meu primeiro ponto, eu joguei 7 chaves de Futures. Sim. Né? Na verdade, eu tive 7 chances claras, digamos assim, porque passei o qualifier de 7, né? E perdi em 7 primeiras rodadas. Primeira rodada. Inclusive de um que treinava comigo, que no nosso histórico estava 8-0 para mim. Sim. Ele vinha do juvenil comigo. A gente treinava junto. Caiu a primeira rodada, eu e ele. Cabeça dita muita coisa. Não joguei tão bem, ele jogou bem, mereceu. E aí acabei perdendo. Então aí, continuando, comecei a me profissionalizar ali com 17 anos. E aí comecei a ganhar mais pontos na ATP. Cheguei a ter, de uma vez assim, quando eu falo de uma vez é a questão da defesa dos pontos, né? Em um ano eu cheguei a ter 8 pontos na ATP. Sim. Mas no geral eu conquistei 14 pontos na ATP de simples e 128 de duplas. Né? Cheguei a ficar entre os 450 melhores do mundo de dupla. Eu já ia perguntar, isso da que rank é você? Na dupla eu fiquei em 450, na simples eu fiquei 1000 baixo, assim, quase top 1000. E aí continuei nessa parte no Pro, cheguei a jogar um nível mais alto, que é mais forte depois do Field, que são os Challengers. Sim. Né, com o meu ranking que eu tinha de dupla, comecei a focar um pouco mais nas duplas. Joguei os Challengers, né? Não tive bons resultados nos Challengers, acabei voltando um pouco pro Field. Você fica ali naquela linha tênue, né? Sim. Ou se você se consolida nos Challengers, ou volta pro Field. Dos Challengers você vai pros ATPs, que aí é Rio Open, né? Roland Garros e tal. Então, são as barreirinhas que a gente vai passando. E a gente falando assim, ficou em 1000
mundo, né? Sim. Porque é 1000 do mundo, né? Sim, sim. Né? E aí parece, uma colocação ruim, mas na verdade é muito difícil chegar a isso. Na verdade é 1000 dentro de um universo, né? Sim, porque então. de um universo existiam que tem pontos na ATP, acho que hoje, falando por hoje, acho que deve ter 2.200 tenistas no mundo que tem ponto ranking na ATP. Sim. E sei lá quantos milhões tentando. Então, porque na minha cabeça o mais difícil é furar esse bloqueio dos challenge, né? E para chegar na ATP, né? Isso. Esse aqui é o... Na verdade o Future, ele é muito porta de entrada, assim. Você paga para jogar, você não é remunerado praticamente. Sim. Você ganha um jogo, você ganha 1 ponto, enquanto no Challenger você ganha um jogo, você ganha 8 pontos, enquanto no ATP você ganha um jogo, você ganha 80 pontos. Sim. Então assim, o Future é meio que o lixo mesmo, assim, da parada. Você entra pro Challenger, nesse nível Challenger, e aí não é um critério objetivo, assim, de agora eu sou Challenger. É pelo ranking, é um critério objetivo, mas assim, você pode ter um ranking bom e jogar Future. Sim. Você pode ter um ranking mais ou menos e se aventurar em um qualificatório de um Challenger. E aí, a tendência também é que você se mantenha mais nos torneios de níveis Challenger, porque se eu estou no Challenger e começo a ter alguns mínimos resultados, ainda que medianos, a pontuação é triplicada do Future, então você consegue se manter ali. Aí numa estourada que você dá, você consegue beliscar o ATP. Sim. Só que qual foi o meu? Quando eu entrei pro nível Challenger, eu joguei 5 torneios de nível Challenger, que eu entrei diretamente pelo meu ranking. E perdi em 4 primeiras rodadas. Eu ganhei um jogo. Então, tipo, eu não consegui me consolidar. Aí tem a defesa dos pontos. Sim. O ranking tem validade. E não é só você ganhar, né? Tem que fazer... o ranking tem uma validade. Você se machuca, você perde seus pontos. Sim. E aí fica nessa, né? Não tem como se fosse um wildcard no surf, por exemplo, né? Não, até tem. Só que é muito concorrido, né? Assim, até consegui ganhar alguns e tal. Mas não é só ganhar. Você tem que entrar de wildcard na chave e fazer ponto. E entrar e ganhar jogo. E assim, vocês falaram aí, tá no top 1000, é algo grande. Mas, assim, para um leigo, tipo eu, que não manjo de tênis, não manjo de surf. Sim. O quão grande tá dentro desses 1000, por exemplo? Então... o primeiro grande feito é você estar dentro desse seleto grupo que é o ranking da ATP. Então dentro do tênis isso é realmente um grande feito. É o maior assim. sonho de um tenista hoje. Massa. Fazer um ponto na ATP. Porque é o mesmo ranking ali de Djokovic, de Nadal. Eu era 1094, Federer era o número 1. Era aquele. Sim. Né? Então é o grande feito a você conquistar. A partir daí você vai ganhando um ponto, vai ganhando. Só que é muito duro, pra vocês terem a noção, o João Fonseca, essa promessa brasileira, no ano passado era 700, 800 do mundo. Sim. Aqui decolou, entendeu? Aquele menino lá, o Guto. Sim, o Guto Miguel. Porque isso não pôs na ATP ainda. Claro que não se aventurou ainda nos torneios profissionais. Mas é cruel, assim, sabe? Você conseguir se manter e ficar ali. Ô Vitor, e aí você chegou 17 anos, você conseguiu alcançar esse nível ATP, né? O ranking lá da ATP. E como fazia para conciliar aí ATP, tênis, estudo e chegando já ali na beira do tênis universitário, algo nesse sentido? Como é que funciona isso? Não, na verdade, quando eu fui morar em Ribeirão Preto, minha mãe... ela botou uma regra, você só vai depois que você terminar o 3º ano. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu sou eternamente grato a ela. Sim. Foi a decisão mais acertada que eu hoje tomei em minha vida. Você só vai porque hoje tem pessoas que eu conheço, próximo daqui da Aracaju, que não tem nem a 8ª série feita. Sim. Porque se aventurou a jogar tênis, respeito, mas hoje a pessoa pode sentir falta. Né? Então, eu fui quando completei 17 anos, nunca deixei de estudar. Ainda que, eu estava lá em Ribeirão Preto e só fazia treinar 8 horas por dia. Mas minha mãe me matriculou numa escola de inglês, para eu não perder o ritmo. Sim. Depois de um tempo eu me matriculei na universidade e fiz um vestibular lá de engenharia civil. Ribeirão Preto você foi sozinho, foi com seus pais sozinho. Ou não? Sozinho. Sozinho. E aí o Gabiru foi comigo. Foi também? Que legal. O Gabiru foi um tempo depois. Sim. Aí foi junto e lá tinha uma equipe, né? Como a que a gente tem hoje aqui, com 20 e tantos. Morava no apartamento com 5 moleques, todo mundo mesma idade, todo mundo largando na natação. Sim. Tentando jogar, um ou outro já tinha um ranking na ATP, 1 ponto. A gente falava, tem quantos pontos? 3 pontos.
não tenho ainda, meu ponto caiu porque não defendeu. Sim, todo mundo ali viajava junto, né, uma equipe de competição, jogava dupla junto. E aí me matriculei em engenharia civil, fiz 2 meses, não teve como acompanhar por conta do torneio. Imagina. Uma coisa muito, muito prática, né, a engenharia civil. Mas sempre fiquei, né, sempre fiquei lá, estudando, fazendo aula de inglês e tal. E quando eu fui com 17, voltei com 22 para 23 para Aracaju. Só que eu voltei ainda jogando profissionalmente porque veio um treinador lá de Ribeirão, um auxiliar da equipe lá, um principal lá da equipe principal. Saiu eu e saiu mais um. Na verdade, muitos já tinham saído para ir para os Estados Unidos, Gabiru foi fazer faculdade, outros foram. E saiu eu e mais um e a gente trouxe ele para ser nosso treinador exclusivo. Aqui em Sergipe. Na verdade, a gente ficou aqui porque tinha as quadras da orla, o acesso era mais fácil para as coisas. Então a gente ficou viajando junto, treinando junto. E aí eu fiquei mais uns 2 anos assim. Com 24 anos eu comecei a fazer faculdade de Direito. Sim. 24 não, desculpa, com 23. Aí fiz Direito. Mas o tênis ainda era sempre forte. Joguei. Porque muita gente, é um caminho excepcional para se seguir ao tênis universitário nos Estados Unidos. Sim. Muito bom. Só que assim, eu sempre tive muito claro na minha cabeça, eu sou muito apegado à minha família, sou muito família. E eu já estava morando... A gente percebe isso. E vou dar um testemunho aqui, viu? Um dos diferenciais da sua academia Sim. é esse apego familiar, né? Esse acolhimento familiar. Muita gente, eu já ouvi muito isso. Porque eu, quando levei meus 2 filhos e minha esposa para lá, porque eu senti isso, entendeu? Não, aqui é o ambiente família, entendeu? Acolhedor, né? E é uma característica sua mesmo, isso aí. Sim. A gente preza muito realmente mesmo por essa... A gente faz como se fosse nossa casa mesmo ali, né? Sim. Realmente a gente ouve muito que se sente em casa, enfim. E como eu tava já 5 anos morando fora, eu não queria ficar mais 5 anos longe da minha família. Sim. E eu tive a ideia clara, cara, se eu tiver que jogar o tênis universitário, eu vou jogar fazendo no Brasil, né? E tem essa possibilidade aqui? Não tem o circuito universitário que lá tem, mas eu digo assim, o que eu fiz, por exemplo, eu fiz minha faculdade de Direito. Sim. Joguei. E aí já comecei a me distanciar um pouco do circuito profissional, porque não dá para conciliar, mas sempre me mantive ativo, sempre jogando. Sim. E entrei mais pro lado universitário. Joguei os Jogos Universitários Brasileiros em 2014, fui campeão. Sim. Me classifiquei para os Jogos Sul-Americanos Universitários, fui campeão. E fui para as Olimpíadas em 2015 na Coreia do Sul, as Olimpíadas Universitárias, né? Que foi lá em Gwangju. Que para mim hoje foi o maior evento que eu joguei na minha vida, 16 mil atletas, viajei lá com a delegação, um voo da Emirates, só brasileiro, Arthur Zanetti estava, porque é uma competição que só perde para a Olimpíada normal, ganha de Copa do Mundo, ganha de Pan-Americano, em termos de grandiosidade, era uma vila olímpica, é igual o que a gente vê nas Olimpíadas, só que é universitária. Sim. Mas, por exemplo, no tênis, pra você ter noção, aquele francês Lucas Pouille, Gabashvili, aquele chinesinho Zhang Yong, sei lá, que tá aí ativo, tava jogando. Então é uma coisa que a galera valoriza muito fora daqui. Aqui quase ninguém sabia. Conheceram mais por conta que eu fui. Entendi. E aí joguei o tênis universitário e logo depois, mas ainda com o tênis universitário, foi que eu comecei a ministrar aula de tênis, me capacitar. Me formei em Direito, né? Virei advogado e comecei a estudar Educação Física. Me formei em licenciatura, bacharelado e hoje... eu não sabia não, você também é formado em Educação Física. Licenciatura e bacharelado. Eu sabia Direito, que eu sei que você advoga, colega, né? Tal, mas não sabia da Então se vocês física, observarem, eu sempre tive muito claro a ideia dos estudos nunca serem esquecidos, nunca. E hoje é o que eu mais falo para os meninos lá, enfim, até a questão mais próxima da gente ali, se eu vejo que a pessoa está tirando nota baixa, cabe uma intervenção minha de repente, entendeu? Uma conversa, porque é muito importante, né? É muito importante estar sempre alinhado, não só pelo fato de você estudar e vai aprender, e sim pela a disciplina do estudo, a disciplina do... Estudar nunca é demais, né? Aprender. Eu fico pensando assim, né, o tênis, né? Eu jogo tênis muito... Jogo não, eu brinco, né? Tênis, como é até que você chama? Treino social, né? Sim, aula social. Fala, aula social. Eu faço, né? Brinco e tal,
mas nunca fui a nível profissional, longe disso. Mas eu vejo que o tênis ele traz uma disciplina assim, necessária, né? Uma coisa. Como é que você vê isso aí nesse período todo? O que é que influenciou na sua vida? A gente estava conversando antes de começar aqui, que você falou que você quando quer fazer, você é bem regrado. Como é que influenciou isso? Rapaz, na verdade, o tênis, pra mim, tudo que eu sou, meu caráter, lógico, tem as participações externas de tudo, pai, família, etc, educação, mas 90% da minha estrutura de caráter, de pessoa mesmo, assim, minha essência, vem do tênis. Ah, por quê? É porque é um esporte? Rapaz, é porque o tênis, ele é diferenciado em relação aos outros esportes, né? O tênis é um esporte que não tem juiz. Você marca a bola no seu lado, seu adversário marca a bola do outro lado. Tênis é um esporte, se você dá uma jogada de sorte, a bola pega na fita e passa, você pede desculpa. Tênis é um esporte que se a pessoa escorrega na quadra e cai, você sai correndo pro outro lado para ver se tá tudo bem com a pessoa. Sim. Né? Então, assim, é muito fair play, né? É muita ética envolvida. Formação de caráter. Demais. Muita... Inclusive, no projeto da equipe de competição, que hoje participa a filha de Luciano e outros jovens lá, o meu maior objetivo lá, eu sempre falei e deixei muito claro, não era assim, fazer com que fulano, beltrano e ciclano fossem campeões, porque a gente sabe a dificuldade de nível, mas era formar seres humanos melhores. Sim. Né? Com a essência de uma competição, com o espírito de uma competição, com o respeito com o adversário que você tem, com uma disciplina que você tem que durante o treino, você com 11, 12 anos de idade, ter que arrumar sua própria roupinha para o dia seguinte, ter que fazer seu café da manhã porque vai jogar, ter que fazer seu suplemento, resolver problema com essa idade durante um jogo, ser maduro para perder um jogo e ter que seguir treinando, você ser resiliente, igual no torneiozinho que a gente faz lá de criança, o filhinho Gui lá, perdia, ele perguntava, ganhei? A gente fala, ganhou, ele, sei o que. Então assim, esse espírito, e aí já entra muito no caminho esporte, né? Não é mais no tênis, né? Esporte é um meio de transformar a vida absurdo. Forma caráter, né? Forma caráter. E assim, não é só o tênis, né? Por exemplo, você estava falando aí de formar seres humanos melhores, né? Isso me lembra muito o Abel Ferreira, que é o técnico de futebol lá do Palmeiras, né? Do Clube Palmeiras, que é o clube que eu torço, né? Ele fala muito sobre isso, né? Porque um dos times que mais coloca moleque da base para jogar é o Palmeiras. E aí ele fala, pô, aqui eu tô preocupado não só em formar jogador de futebol. Eu tô preocupado em formar seres humanos melhores. Como é que eu posso agregar na vida desse cara aqui, né, para quando ele crescer, ele chegar lá e não, eu sou um homem, sabe, eu sou de verdade. Então, não, isso entra muito, o que eu ia falar da linha do esporte, cara. O esporte para mim é a maior escola da vida possível, né? Você não consegue ter nenhuma outra situação na vida que aconteça dentro de uma quadra de tênis, dentro de um campo de futebol, dentro de um tatame, dentro de uma piscina, dentro do mar. De você, assim, sabe, acontece coisas na vida que você está preparado. Hoje eu me sinto uma pessoa, não só hoje com 34 anos, mas com 20 anos, eu me sentia preparado para a vida, velho. Assim, pelo que eu já tinha passado, eu com 17 anos sozinho lá em Ribeirão sem pai e mãe, eu acordava às 5 horas da manhã, pegava ônibus, comia mochila nas costas, comia marmita porque tinha que comer. Treinava de 8 até 11, depois fazia a parte física de 11 a meio-dia, almoçava no clube, comia marmita e deitava com uma almofadinha dessa que tinha na academia para cochilar 40 minutos para voltar pro treino 2 da tarde. Assim, quando é que você vai, enquanto pai, eu não sou ainda, mas você, como é que você vai, como que você vai conseguir fazer seu filho amadurecer assim sem que seja no esporte? Eu não vejo uma outra opção. Então, entrando nesse lado assim, esporte, meio de transformar a vida, de formar, né, caráter, maturidade, a gente entra no lado social da coisa. Tanto de meninos que têm oportunidade, que vêm de baixo, né? Eu tenho um exemplo próximo a mim de um menino que eu tirei das drogas. Eu fui levar um menino que trabalhava comigo em casa, que morava ali na Coroa do Meio, e o menino estava deitado lá no chão, sem camisa, cabeleira assim, um menino que jogava tênis antes. E eu falei, rapaz, o que tá fazendo nessa vida? Não, me deu um dinheiro aí pra comprar uma pedra. Falou bem assim pra mim. Eu peguei, eu tinha, sei lá, 20 reais no bolso. Falei, Tome, agora faça o seguinte. Era quinta-feira. Segunda-feira apareça lá na esquadra da aula, pra você trabalhar.
E aí a mãe disse pra mim que ele com aqueles R$20 cortou o cabelo. Ele tinha uma mala em casa, trancada, com as roupas do tênis que ele jogava das antigas. Sim. Porque senão ele vendia pra comprar, trocar por droga. E eu falei por falar, velho, assim, de verdade. Eu falei pra, sabe, dar uma... E segunda-feira ele apareceu lá na aula. Eu até fiquei assustado. Falei, caraca, meus alunos aqui, será que esse cara vai aprontar? Agora, né? E aí, no mesmo dia, chegou sócio lá nas quadras. Com quem bater, ele bateu, ganhou R$40 de um sócio. Um aluno meu deu um tênis a ele virou pra mim e falou assim, papai, tem 10 anos que eu não ganho R$20 na minha vida. Tem outras formas, né, da gente ver a vida, pois né? Pois é, pô. E aí, eu consegui pra ele trabalhar num torneio que tava acontecendo lá no SET. O cara começou a trabalhar comigo, fez curso, virou um professor. Hoje ele é um professor, não trabalha mais comigo, mas hoje ele é um professor de tênis. Isso... Vários outros exemplos que a gente tem lá na minha academia mesmo, meninos que vieram de baixo, eu capacitei, tá comigo lá já não sei quantos anos, professor, tirando seu dinheirinho lá, próprio Sim, o sustento da família toda, às vezes, né? Isso diz muito sobre a oportunidade, né? A gente tava conversando isso outro dia sobre isso, e a pessoa ela tem que estar aberta à oportunidade, né? Tipo, ela teve a escolha de agarrar ou não a oportunidade, né? Isso é forte pra caramba. E é muito mérito desse exemplo da droga. Eu falo pra ele, inclusive, ou pra outras pessoas quando eu conto essa história, velho, o que eu fiz por ele eu faria por qualquer um. Sim. Entendeu? Eu não fiz nada, na verdade. Eu dei uma oportunidade pra ele. Pareça lá, bateu uma e bola aí aqui. O cara agarrou, velho. O cara ganhou dinheirinho, cortou o cabelo, comprou um tênis, ganhou um tênis, fez um curso de capacitação quando eu fui, pediu pra ir comigo, foi pra um torneio, parará. Fez por onde? Não teve recaída, nada. Mérito do cara, velho. Sim. E às vezes como você falou, oportunidade e querer. Uma besteira, total. E uma besteira que a gente apresenta isso pra uma pessoa, enquanto uns nem liga, outros agarram, né? E falar em oportunidade, assim, né? Me veio uma coisa assim, do tênis. O jogo do tênis, ele é feito de oportunidades, assim, momentâneas, né? Toda hora surge uma oportunidade. O adversário baixou um pouquinho, você cresce, é uma oportunidade. O adversário, né, fez isso tal, uma oportunidade. E aí o quanto isso reflete na vida. Exato. Né? Exato. É o que sempre eu costumo... Tênis é um esporte de resolver problema. Você está sempre tentando resolver problema. É um saque que você erra, você tem que jogar o segundo saque com menos força para não errar. É muito rápido tudo. Então são decisões muito rápidas. Isso. Quando eu falo que eu com 20 anos estava pronto para a vida, eu digo assim, em nível de maturidade, às vezes acontece uma situação comigo assim que eu falo, eu consigo resolver rápido. Sim. Isso não foi porque eu aprendi na escola. Isso é porque eu enfrentei situações como você falou, tive oportunidade, perdi, agarrei uma outra que apareceu. Hoje a gente teve a semifinal de Roland Garros, tava 4x4, 30-0. Sinner ganhando o jogo, ele errou um smash, não sei se você viu. Vi. Um smash que Alcaraz simplesmente virou o game, ganhou 6-4 e ganhou o segundo. O então, quinto assim, set, né? O quinto set. Para uma final de Roland Garros que vale 10 milhões de dólares. O momento do jogo vira assim num detalhe, né? Assim, velho. E assim é a vida, velho. E a vida é isso. Às vezes a pessoa perde uma vida porque um segundo depois não era atropelado, enfim. É uma correlação muito forte. Vida com escola, eu falo sempre, é a escola da vida, né? O esporte. Voltando ao que você falou de maneiras de mudar, de formar caráter, de criar maturidade, né? Pode até não ser a única, mas eu vejo assim, o esporte como a mais clara mesmo. Eu concordo com isso. Com certeza. O esporte é muito grande. Eu surfo, tem até um tempo que eu não vou surfar. Também. Mas o surf é um esporte... Eu quero saber qual é o esporte que Vitor não faz bem, né? Cara, e o surf é um esporte muito duro, velho. Pra você conseguir ultrapassar a barreira assim, inicial do surf, é muito pesada, mas isso também demonstra, assim, te ensina, né? Uhum. A quebrar essas barreiras da vida também, né? Fazendo analogia. Não, e também no surf, por exemplo, essa analogia, por exemplo, no mar daqui, né? Você entrar pro outside, você demora 40 minutos. Sim. Já é uma resiliência grande, absurdo, né? Absurdo. Tomando na cabeça e volta pra ficar lá dentro, vai surfar 1 horinha, você pega 3 ondas. Isso. Então, veja, você tá ali, paciência, resiliência, né? Tudo isso. O surf me ensinou muito.
muito mesmo. Tem até uma frase que o pessoal fala, né? Aprendi com o mar que o onda grande a gente passa por baixo, né? Sim. É como se fosse assim, os problemas grandes da vida, né? A gente não enfrenta mesmo, né? Exatamente. Bem legal isso do esporte, né? Essa capacidade que o esporte tem de ensinar a gente a viver. E tudo. E aí, Vitor, como é que você está lá na academia hoje? Como é que é o funcionamento lá? A gente hoje lá... Rapidão, você com 20 e poucos anos, né? Começou a dar aula. Sim. Né? Saiu da faculdade, começou a dar aula também. Com essa idade mesmo, 20 e poucos anos? Quando eu comecei a fazer educação física ali, eu comecei a dar aula com 26, 27 anos. Sim. Só que o projeto da academia, é uma história interessante, eu sempre tive muito claro em minha cabeça desde quando eu tinha 10, 11, 12 anos. Quando existia a Julinha Lobão, academia, aqui na Coroa do Meio, eu olhava ali, eu já me destacava muito no cenário nacional, né? Eu, com 13 anos eu já era primeira classe, tava sempre jogando primeira classe final e tal. E eu olhava assim, velho, o mundo de Julinha Lobão, né? Eu falei, cara, um dia eu quero ter uma academia com meu nome, velho. Eu pensava isso, sabe? Sim. E sempre tivemos essas ideias, né? Com minha família, meu pai tinha um terreno, meu avô tinha um terreno ali atrás dos hotéis da Orla, cabe uma quadra. Quando assim a gente começou a pensar. Quando eu me mudei, a gente morava num apartamento, foi para uma casa ali na Atalaia, a gente foi para uma casa que era do meu avô, perto ali do Miguel. Sei. E lá tinha um campinho de futebol atrás, um campo. E a gente fez uma quadra ali. Sim. Então ali eu jogava, meu pai deu umas aulas também, tem curso de capacitação, ele dava umas aulas ali. Então a gente já tinha esse DNA muito forte de ter uma academia, ter alguma coisa nisso. E quando eu comecei a dar aula, eu fui criando minha metodologia, né? Antes era VM Treinamento, meu Instagram e tudo. Fui criando minha metodologia porque eu sempre quis ter academia, mas não achava oportunidade de terreno, né? De local, né? Tudo muito caro, a viabilidade do negócio e tal. Foi quando surgiu a oportunidade, o terreno ali e tal. Tive algumas reuniões, Paulinho Fraga, meu sócio, participou dessas reuniões como amigo, né? Me ajudando também na parte jurídica ali, que eu, apesar de ser advogado, era de outra área e também precisava de alguém para mim. Paulinho é advogado também, né? Paulinho é advogado. Para me orientar, para fortalecer também isso. E aí Paulinho foi se interessando e eu perguntei, você tem interesse? Tenho. Então vamos fazer e tal. Aí começamos em 2019 para 2020. Eu lembro que eu estava no Réveillon, 2019 para 2020, começou a terraplanagem lá. Aí, quando a gente deu certo, eu associei, eu sempre tive a ideia, né, no meu Instagram de mostrar a minha bagagem, mostrar o meu domínio no assunto. Eu já vinha estudando, já vinha fazendo os cursos de capacitação, já estudava educação física e toda a minha bagagem como tenista. E aí a ideia era mostrar um pouco do meu domínio no assunto, de conteúdo, atrelado à estrutura que ia vir da academia para ser um sucesso assim. E aí, março de 2020 veio a pandemia. Né? Então a gente meio que deu uma desmoronada, falou assim, cara, o que vai acontecer com o mundo, né? Como é que vai ficar daqui para frente, né? Será que o mundo vai continuar normal, não vai? Será que vai poder se jogar tênis? Não, velho, eu não sabia o que fazia da minha vida, assim. E tudo muito contado, né? Tudo muito caro, obra, vocês sabem. Obra. Tudo muito contado, velho, tudo não sei o que. E a gente passou a pandemia, e aí conseguimos inaugurar em 2022, né? Maio de 2022, nós fizemos 2 anos agora, esse final de mês de maio. E aí hoje a gente tem lá academia com 3 quadras cobertas, uma quadra descoberta, uma quadra de infantil, tênis kids. Temos uma lojinha que atende todo o público, um bar que tem um deck externo, um andar de cima que tem fisioterapia, tem academia de musculação com estúdio funcional, né, uma vista panorâmica lá para os jogos, para as quadras. Estamos com mais de 500 alunos hoje. Realmente assim, foi uma surpresa muito forte para a gente, porque a gente estava com planos e metas de atingir 200 alunos, porque a gente se preparou muito, a verdade. Eu sempre falo com o Paulinho, meu sócio, quando a gente tem qualquer problema, né, que é todo dia, mas a gente se preparou muito assim mesmo, né, a gente foi atrás de números, a gente fez pesquisa de mercado, eu pesquisei quantos tenistas existiam no estado, a gente fez um regulamento assim, eu pensando em todos os meus anos, que eu já vinha dando aula há 5, 6 anos,
todas as ocorrências que tinham acontecido entre reposição, entre a pessoa estar com 2 aulas pendentes de reposição e compensar na mensalidade, trancamento de plano, atestado médico. A gente pensou em tudo, tentou. Ainda hoje, lógico que acontecem situações que não estão previstas. Claro, né? claro. Mas, e principalmente a excelência mesmo na prestação de serviço, né? É uma coisa que eu prezo muito lá. A gente tem, eu como head coach, tenho também vários outros instrutores lá, auxiliares, que estão sempre seguindo a linha metodológica. A gente programa os treinos semanais da semana do que vai fazer. A gente tem mais de 60 crianças, tem equipe de competição, tem um tênis social muito forte lá. Nossos torneios a gente tem mais de 250 inscritos. Então assim, realmente hoje a VM, graças a Deus, trouxe de volta a chama do tênis que a gente tinha. Sim. Época de Jurinha, época do Guga, né, que teve uma lacuna muito fraca aí nesse período, e graças a Deus pessoas que jogavam antigamente voltaram a jogar, né? Pessoas que migraram para o beach tênis, voltou, muita gente começando a jogar tênis, muita criança vendo isso, me abrilhanta muito os olhos, porque mostra que a gente está fazendo uma coisa certa, né? Tá trilhando um caminho legal, né? Nessa parte de excelência, eu capacito minha equipe mensalmente, a gente faz treinos semanais, reuniões, alinha o que falhou. Eu percebi que sua aula, você estava soltando a bola muito próximo do aluno. Esse tipo de mínimo detalhe que a gente se atenta lá, tem que ficar atento, né? Fora a questão de acolhimento, né? Ali realmente é uma extensão da nossa casa. Sim, verdade. Tanto eu quanto minha família, meus pais, minha esposa, Paulinho, tá sempre com esse clima lá. E a questão estrutural lá, né? Como eu falei das quadras, a gente preza muito pela qualidade do piso das quadras, pelas coisas do bar, né? Como eu falei, são problemas diários lá, né? O problema sempre existe, né? Como você vai tratar eles, né? Como você vai... Aí vem período de chuva, goteira, aí manta. É difícil, mas é gratificante. E aprendeu com tênis a resolver os problemas. Exatamente. Ainda, essa daí são problemas ainda que às vezes é difícil de enfrentar. Difícil eu digo, é mais difícil de você assimilar, porque às vezes ali você acaba de fazer uma coisa, do nada é outra aqui, né? Mas amadurecendo diariamente. Como eu falei também, o tênis me ensinou muita coisa, mas essa parte empresarial, né? Que hoje eu acho que a minha principal característica é empresário hoje, eu acho. De todas as atribuições que eu tenho, empresário, professor de tênis, tenista profissional, advogado, cartoleiro. Ainda tem esse lado aí do cartoleiro. Dou dicas de cartola na Globo também, não sei o quê. Eu acho que o empresário é o que maior, está mais forte hoje. E é maior dos desafios. E o que lhe puxa mais, lhe suga mais, não. Com certeza. Em termos de tempo, de dedicação. Com certeza. Em termos de preocupação, sabe? Sim. Porque assim, lidar com gente é complicado. Você lida ali com 500 mil pessoas, né? Com os acompanhantes. Sim. É difícil. Uma pessoa entende um assunto de uma forma, outra mesma situação entende outra. Você está ali na linha de frente, eu sou o nome da academia, então tudo vem comigo para resolver. Eu tento sempre estar resolvendo e pensando no cliente, mas ao mesmo tempo tem conta para pagar, tem não sei o quê. Aí começa a chover, a calha desaba, tudo isso na mesma hora. Aí a menina tá jogando, torce um pé. Então assim, é um desafio cumulado assim lá, né? Eu costumo brincar até com minha esposa, com meus pais, que minha agenda diária, ela vai de A a Z. Você vê lá, protocolar, contra-razão de não sei o quê, e embaixo tem reunião com o cara do marketing, depois vem comprar manta pro telhado porque tem pingueira, enviar o seu time do Cartola para não sei o quê. Então assim, como eu falei antes daqui no início, é um corre muito louco, velho, uma correria grande. Enviar o time do Cartola foi muito bom. Mas eu tenho um grupo de dicas que eu envio o time do Cartola. Massa. E nisso tudo aí, Vitor, o que é que você acha, o que é que você traz de mais essência assim, do trabalho que vocês desempenham lá? É o que? Levar o que para quem está indo para lá? Eu acho que uma coisa que a gente bate muito nas reuniões com meus funcionários, com os professores, é tentar tornar a melhor experiência possível para o cliente. Sim. Por quê? A pessoa às vezes é um médico, está de plantão há 24 horas,
o cara é um neurocirurgião, operou a cabeça de alguém há 12 horas, sai de lá para ir jogar tênis. Cara, a gente tem que promover a saúde desse cara, promover o bem-estar, a saúde mental do cara. Então, assim, acho que como o forte da academia é o tênis social, essa parte social é o que a gente mais preza, né? A pessoa chega lá, então tá todo mundo com um clima muito bom, a energia muito boa, de o cara errar uma bola, bota o cara pra cima. Vamos lá, né? Às vezes o cara chega reforço atrasado. positivo, né? Exato, às vezes o cara chega atrasado por conta de pô, a filha passou mal, engasgou, sei lá. Chega atrasado lá, você vai ser um ditador, fala assim, cara, chegou atrasado, não dá pra treinar. Na equipe de competição, por exemplo, a gente faz. Sim. Porque a gente sabe... Compromisso é diferente, sabe né? o que é você competir. É compromisso. Agora, é exatamente essa essência, saúde mesmo, né? Promoção de saúde, você promover o bem-estar da pessoa ali, essa experiência de, pô, a galera, é muito massa você ver a pessoa saindo da aula, ficando sentado lá, vendo a televisão, tomando uma cervejinha, conversando, nos torneios mesmo, hoje tem torneio lá, o pessoal tá sempre sendo acolhido, clima de acolhimento mesmo. Acho que essa é a nossa principal diferencial, assim, sabe? Legal. Ô João, você vê uma aguinha aqui pra gente, tem ainda aí, Vitor? Por favor. Eu tô satisfeito, senão eu vou ficar indo no banheiro. Da hora. Você... Desastre. Aí vai acabar e tem... Tem daí? Ali dá. Esse fone aqui aperta as orelhas, né? Valeu. Parece... Contado. Tá massa. Ô Vitor, e aí tem, a gente sabe que no Brasil hoje tem alguns nomes, né? A Bia, né? A Bia Haddad, o João Fonseca, o Thiago Wilde, né? Então, alguns nomes aí. Essa galera nova que está vindo, para chegar onde esses caras estão, onde esses nomes chegaram, qual o caminho que você traçaria assim para eles? Eu acho que assim, o primeiro caminho ele depende só de você, que é você trabalhar. Não tem meio termo em relação ao trabalho. Não tem meio termo em você ser preguiçoso, não tem meio termo em você fazer mal feito. Sim. É um critério objetivo para mim, é você trabalhar, você querer muito, né? E dentro desse trabalhar, né? Envolve logicamente a disciplina, né? Essa vontade, né? Esse profissionalismo seu de você cuidar da parte física, cuidar da parte mental, cuidar da alimentação, cuidar da parte toda que envolve tudo isso junto, né, em conjunto. Sim. Na verdade, essa galera aí já chegou, né? Sim, uma galera que já praticamente para chegar onde eles estão, né? Para chegar onde... Então, assim, esse primeiro caminho vem muito de você, né, trabalhar. Eu acho que uma boa estrutura da equipe de treinamento, né? Você ter bons parceiros para treinar, foi o que aconteceu comigo, eu sofri muito isso, eu não tinha com quem treinar. Sim. Durante meu período juvenil. Por isso que eu fui para Ribeirão Preto, porque lá eu era mais um. Lá eu tava no bolo mesmo. Sim. Chegava, treinava na quadra 18 lá do clube e ninguém via o treino. Era eu e um cara até pior que eu, mas eu tava lá. É que eu tava conversando com você em questão de treinar na equipe de competição, não. Sim, sim. Às vezes não é só a bola, é a essência de você estar lá sofrendo. No dia seguinte eu tava treinando com um cara que era 200 e pouco do mundo. Sim. Então, você tá no meio, né? Tem que estar no meio, tem que estar treinando. Tem que estar treinando muito, tem que estar nesse meio. No Brasil nós temos muitos bons treinadores, muitos bons centros de treinamentos, né, no Brasil, para você seguir, né? Logicamente o talento influencia demais, mas o trabalho tem que vir antes, com certeza. Talento, genética... Genética ajuda. Eu sofri um pouco com isso. Eu Foi? fico tirando onda dizendo que Sim. se eu tivesse 20 centímetros a mais eu tava rico jogando tênis, porque fui 400 e pouco do mundo com 1,72m. Se eu tivesse 1,80m, 1,90m... Talento tem, né? Talvez eu pudesse estar mais ali, né? Sim. O quanto a altura influencia no tênis? Porque pra mim,
não influencia nada, mas aparentemente é algo muito significativo. É significativo desde que não seja demais também, né? Um altão Sim. lá é mais lento, desengonçado e bolas tal. baixas, aqueles slicezinhos baixinho, a pessoa sente um pouquinho. Mas a altura, cara, envergadura pra sacar, ajuda muito pra sacar. Eu jogo muito indo pra rede, então assim, o meu estilo de giro em si, de jogo em si, ia ser muito bom, porque ia ter um saque muito melhor, ia cobrir melhor a rede, sabe? Você tem uma força também maior em cima da bola. Os baixinhos, eles compensam muito na parte física. Agilidade, né? Exatamente, agilidade. A gente tem um cara que foi top 10 do mundo, Diego Schwartzman, que eu tenho 1,62 m. Mas o cara uma máquina para voar. Mas ele é um ponto fora da curva, né? Então. Tivemos poucos, né? Teve aquele Davi Ferrer, que também é baixinho. Tivemos poucos. Se pegar a média hoje aí dos top 10, eu diria que tá mais de 1,82 m fácil. Acima de 1,80 m. Hoje teve assim, os 4 das semifinais, tirando Casper. Casper Ruud acho que deve ter um 7,5. Mas Sinner deve ter 1,90 e alguma coisa. Alcaraz 1,88, 87 eu diria. Zverev 1,90 m e poucos. Pesquisei depois. Vamos ver aqui. Você pega Djokovic 1,84, acho. A galera, assim, basicamente todo mundo acima de 1,82. É o que eu acho. A média deve ser essa. Deve ter agora estudo. Faz mais um pouco sentido. Na minha cabeça era o contrário. Você ser um pouco mais baixo, você ter um pouco mais de agilidade ajudava mais. Casper Ruud 1,83. Eu pensando no 7 e alguma coisa. Engana muito. Enfim, Mas é isso que eu falei, compensa, né? O pessoa mais baixo ganha velocidade, mas perde em envergadura, perde talvez em uma potência, perde, né, nessas coisas. Então acho que genética ajuda, trabalho, bom local para treinar, bons parceiros de treino, né? Talento. A gente tem um pouco no Brasil, a gente é um país muito grande, o Brasil. Então os grandes centros ficam distantes. Sim. Torneios para você jogar no Brasil. Minas tem grande centro, né? São Paulo. Tem, Minas tem, São Paulo, Rio Grande do Sul tem, Rio de Janeiro tem. Né? Mais ou menos esses daí. Santa Catarina é muito forte. Sim. Mas também assim, para jogar torneio no Brasil é muito longe, se torna custoso isso aí, né? Eu joguei torneios em Porto Alegre, depois ia para Belém, às vezes. Enquanto na Europa você pode correr 3 meses andando de trem. Tudo ali, sim. Entendeu? Na Turquia tem 30 e tantos torneios futures no ano. Então isso ajuda também, eu acho, né? Só na Turquia? Só na Turquia. Ah, pô, e a Turquia então, é pequenininha, conseguia se profissionalizar na Turquia. Sim. Conseguia atingir ranking na Turquia. Na minha época, tinham mais torneios profissionais no Brasil. Cheguei a jogar uns 20 no Brasil. Hoje eu acho que não tem 10. E é muito difícil para essa galera que está começando. Então, exemplo aqui de um menino, você sabe, que está tentando jogar profissional. Renan. Sim. Cara, a parte financeira também influencia demais. Você tem um apoio financeiro, porque eu viajei com ele para 3 torneios, fui pagando do meu bolso para ajudar ele, para dar uma força para ele. Para incentivar, em regra, né? Sim. O treinador vai sendo custeado. E ele perdeu 3 rodadas no Qualify, né? Então assim, não fez nenhuma pontuação. Qual era o próximo torneio? Não tinha mais no Brasil. A galera foi para Vinha del Mar, no Chile, por exemplo. Sim. Cara, aí você não tem um patrocinador. Custo muito alto, né? É muito difícil. E aí começa a ficar muito cruel mesmo, sabe? A questão de você conseguir. É um menino que joga super bem, sabe? Tem talento, tem porte físico, né? Tem que melhorar algumas coisas técnico, tático. Mas, falando assim, muitas vezes não aparecem certas oportunidades. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, não tem um apoio financeiro grande. Então entra também nessa lista. Apoio financeiro, patrocinador, né? Sim. E, para mim, dos mais importantes, apoio familiar. Que a gente vê muitos talentos desperdiçados por culpa de pai e mãe. Sim. Por pai e mãe que estraga o menino mesmo, assim, pressiona o menino. Eu já tive exemplo comigo no quarto, no torneio em Fortaleza, que o menino perdeu, o pai quebrou a raquete do menino nas costas dele. Pô. Foi mesmo. Ele bateu a raquete no chão, trincou. Chegou no quarto e falou, você quer ver como se quebra uma raquete? O menino estava assim do lado dele, deu uma pancada assim. Porra. Não quebrou não, mas Sim. depois moeu a raquete, a raquete ficou um 8 assim. Então, você pega um moleque talentoso, se não tiver um pai ou uma mãe, assim, não é nem presente, né? Tem que ser uma presença leve. A gente tem exemplo lá. Presença boa, né? Eu tive muita sorte de ter um pai e mãe que nunca me pressionaram. Sim. Minha mãe
muito, até inverso, era o estudo, ela queria que eu estudasse, né? Ganhando ou perdendo, tava tudo bem, ela perguntava se eu tava feliz, como é que tava. Meu pai, mais presente no tênis, ali, né? Queira ou não queira, sempre foi exemplo de pai, nesse sentido de tudo, né, lógico, mas nesse sentido de não pressionar o filho. E mesmo assim, às vezes, quando eu perdia, ficava chateado, eu me pressionava por isso. Sim. Às vezes ficava meio puto, né, eu justificava alguma coisa, sei lá, um exemplo que eu tô dando justo ali, mas acontecia. Então, eu até brinco que tenho muito medo de eu como pai. Sim. Vou ter que fazer um trabalho até psicológico com o meu filho. Eu fico imaginando assim, porque eu sou aquele pai que fico meio equidistante, né? Eu nem fico pressionando lá, mas também não fico longe não. E aí eu fui assistir um jogo de Júlia, né? No clube lá, o campeonato que ela estava participando. E aí ela me disse que o meu olhar estava pressionando ela. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes não é também só o que o pai fala ou faz, é como a criança também recebe, né? E às vezes é uma coisa involuntária que você faz, né, velho? Um gesto de olho, uma coisa tal, e aí influencia. E aí no jogo seguinte, eu terminei que fiquei quase que fora da Acontece muito, eu ia do falar, alambrado tem pais ali, que ficam escondidos. Eu fiquei ali quietinho no meu canto e deixei Cris lá olhando e tal. E ela foi super bem nesse jogo. É difícil. Então, às vezes não é nem vindo de você, é a pressão mesmo que de tudo na vida, eu acho, né? Às vezes o filho quer mostrar, quer afirmar o pai alguma coisa. Não quer desagradar. Não quer desagradar. E a gente vê pai batendo em filho, pai brigando com outro pai na arquibancada, pai pressionando o filho, pai xingando o filho na quadra, pai pressionando... A gente teve um exemplo do filme do Serena Williams, né? Sim. King Richard. Como o pai ali agora deu certo. Pode dar certo. Aí depende muito da pessoa, da criança. Se a criança estiver preparada para aguentar... Do que ela está disposta a suportar. Para aguentar pancada, aguenta. Agora, hoje, a gente tem uma sociedade delicada dessas crianças, né? Sim. Uma sociedade que não lida muito com frustração tão bem, né? Não suporta tanta coisa. Então, talvez uma chamada de atenção já é um desestímulo. Né? Uma derrota em um campeonato já é um desestímulo. Por quê? Porque não tem uma visão matura de suportar aquilo ali, de entender aquilo ali. Então, mas aí sobre isso me veio uma dúvida assim, né? O que é que tá errado? Assim, é chamar atenção ou é a pessoa que não sabe receber a frustração, né? Aí também tem uma linha muito tênue nisso, né? É difícil, velho. É assim, como eu falei, não sou pai ainda. Deve ser muito delicado isso, eu imagino. E porque a gente tá vivendo uma sociedade realmente fragilizada, velho. Né? Uma sociedade fragilizada. Então, enquanto pai e mãe, deve ser muito difícil você chamar uma atenção ao mesmo tempo que você... Putz, se eu bater demais aqui... Pode ter o efeito rebote. E o esporte, inclusive, é um meio de aprender a lidar com a frustração também, né? Total. Mas até nisso a gente tá vendo... Ontem mesmo, na semifinal de Roland Garros, aquela... Acho que é americana, Coco Gauff. Sim. Teve uma discussão no jogo, de uma bola mal marcada, ela chorou. Ela foi para a arquibancada chorando. Ali pode ser 1000 motivos, mas mostra uma fragilidade dela. Ela tem 20 anos. Sim. Entendeu? Então assim, cara, eu não sei o que está acontecendo. A gente tá vendo, eu vejo muito essa parte tecnológica influenciando, do tipo, na nossa época aqui, né, a gente jogava Mario Kart, a gente tinha 2 vidas, velho. Perdia, voltava tudo para o mundo lá no Mario. Hoje em dia, esses guris jogando... infinita, né? É restart o tempo todo, velho. Perdeu a velocidade da peste, restart. A gente dava game over. O que é que isso ensina, né? Exatamente, tipo assim, restart. Ou seja, a pessoa nunca perde. Perde tá ali. Porque se você fizer uma analogia, tem muita lógica, velho. O game over versus restart. O game over pra gente é sinal de que perdeu, tente de novo, meu filho. Trabalhe. Volta lá e vai atrás, né? Seja resiliente,
conquiste seus espacinhos de novo, tire as pedrinhas do seu caminho e chegue lá no chefão de novo. Sim. Hoje em dia, perdeu o restart. E tudo tem que ser instantâneo, né? Por exemplo, exato, tudo imediatista. Você perde, aí você, ao invés de assimilar que, não, beleza, deixa eu olhar aqui o que foi que eu errei pra na próxima eu ter a oportunidade de melhor. Não, perde, aí vem a frustração e na verdade, tinha que ser naquele momento tal. E também eles não têm a frustração, porque perde, restart. Ou seja, voltou onde estava às vezes. A partir daí. Aí tem uma espécie de um joguinho que você passa pelo um ponto que se você perder, você volta para esse ponto. Então, eles não têm frustração. E hoje em dia a gente vê jovens mais tempo no celular do que dormindo num dia. Entendeu? Então, tem muita essa influência. Em um mundo altamente tecnológico, em um mundo onde as crianças vivem em telefone, muita tela, onde pais se acomodam em deixar a tela para poder não ter trabalho de ficar com o filho, né? E a gente vê que isso tudo polui a pessoa, não ensina a pessoa, na verdade deseduca, porque não enfrenta frustração, não volta atrás, não tem game over, é conteúdo que ninguém quer mostrar para seu filho, que eles têm acesso. Sim. É difícil, velho. E aí, voltando, família é outro ponto, né? Família. A pessoa teve tudo isso, joga bem, tal, galgou, e aí vai pro tênis universitário. Você acha que o caminho dos campeonatos a nível Brasil... Claro, isso aí falando do retrato perfeito, né? Sim. Dinheiro... família ajudando, o cara joga bem, tal. Eu acho que isso vai muito do jogador. Por quê? Sim. João Fonseca, por exemplo, ele é milionário. Todo mundo diz que a família é muito bem de vida. É um moleque de 16, 17 anos que está em 200 do mundo. E ele fez uma opção, né, agora, né? Ele ia para os Estados Unidos. Cabeça dele, velho. Não queria, talvez, jogar pro. Mas começou a ter bons resultados, mudou. Então, assim... Dentro de um cenário perfeito, eu acho os dois caminhos excepcionais. Nos Estados Unidos, você volta de lá formado, falando outra língua, com o mercado aberto aqui para você e continuando jogando um tênis de alto nível lá. Sim. Então eu conheço pessoas muito próximas a mim que fez isso, fala inglês, tem mercado e tudo mais, fez faculdade nos Estados Unidos. Conheço pessoas que fez faculdade lá e continua jogando profissionalmente, tá formado, um dia que parar, tá leve. Sim, entendi. Tem que formar, velho, tem um mercado aqui. O caminho é excepcional pra mim. E tem o caminho do Pro, que é duro, mas gratificante também, o cara conquistar, né? Aí não dá pra dizer assim também, não vale a pena porque você foi 400 do mundo e não ganhou dinheiro com tênis. O que você ganhou, não vale a pena. Eu vou falar isso pra um cara, não dá pra saber onde vai chegar o cara. Entendi. E mesmo assim eu faria tudo de novo, porque eu cheguei até 450 do mundo aqui, de dupla, velho, o que eu tenho hoje é por causa disso aqui, talvez, entendeu? Sim. Podia ser 100 do mundo, podia estar milionário jogando Roland Garros, não sei. Então eu tentei fazer o que eu pude fazer. Entendi. Então eu acho que vai muito da cabeça da pessoa, se realmente quer pagar o preço, a questão é pagar o preço, quer pagar o preço de jogar pro, quer ir pra faculdade. Só que aqui é um caminho menos duro assim de seguir, né? Mais cômodo de seguir, mas também muito bom. Sim. Aqui é um caminho mais duro de seguir, ser profissional. Por quê? Você tem que dormir cedo, você não tem Réveillon, você não tem Natal, você está viajando no avião treino, no né? dia do seu aniversário, você não sai para beber com seus amigos, se beber você fica tomando água. É muita abdicação, né? Mas tem um tal de espírito competitivo dentro de cada um. Sim, que vai ditar esse caminho. Que vai ditar e passa qualquer barreira, entendeu? Então assim, às vezes para o ímpar, a pessoa vira uma guerra. Então vai muito disso, velho. Não tem muito, assim, esse critério objetivo na minha visão, sabe? Que massa, velho. E aí, Gabriel, tá satisfeito? Quer mais alguma coisa aí? Estou satisfeito. Que bom. Estou satisfeito. A gente falou de muita coisa bacana aqui, que eu acho que é o objetivo do podcast, né? Isso. Desenvolvimento humano, caráter... Que bom, então, a gente conversou hoje aqui com Vitor Mainar. Deixe seu recado final aí, Vitor, para a galera que está assistindo e ouvindo a gente. Eu acho que um resumo assim do que eu quis passar aqui mesmo é a importância do esporte, né? A importância
do tênis, mais precisamente falando da minha área, que realmente é uma escola da vida. A gente aprende princípios no esporte, dentro de uma quadra, dentro de uma piscina, dentro de um tatame, dentro de um campo, que a gente não aprende em casa, né? Então acho que quando eu tiver meu filho, quando eu tiver minha filha, o primeiro caminho que eu vou botar para seguir é o esporte. Hoje a gente tem o aluno mais novo da academia, é Gui. Então é um caminho extremamente correto, o menino já está jogando super bem, jogou campeonato, aprendeu a perder, Sim. Aprendeu tinha vários jogos, então aprendeu a perder e tentar novamente. Então isso você não ensina com 4 anos de idade, velho. E para além de jogar bem, né? Exatamente, muito grande isso. E o cara tava lá com sorrisão, chegava pra mim, tio Vitor, eu ganhei. Eu falei, ganhei, cara. Perdeu um jogo, saiu chorando, eu peguei ele no braço. Sabe? Então, velho, isso daí é uma coisa que realmente não tem palavras pra falar, bota seu filho no esporte. Sim. Entendeu? Porque, além disso, tem todo o caminho que eu segui aqui. Eu posso dizer que eu acho que eu cumpri todas as etapas de um tenista, né? Eu comecei a jogar tênis, eu joguei o tênis juvenil, joguei o tênis profissional, joguei o tênis universitário, hoje sou professor de tênis, tenho uma academia de tênis. Então acho que e tô jogando agora o sênior, né? Que acima de 30 anos você já pode jogar os torneios sêniors. Então acho que de todas as categorias envolvidas pelo tênis, sim, eu cumpri todas, né? E hoje eu sou extremamente grato ao tênis por tudo que me deu, por tudo que vai me dar, por tudo que vem me dando, né? Amigos que eu conquistei, família, enfim. Saúde, princípios, valores, né? Caráter, maturidade, tudo foi o tênis. Não só o tênis, falo do tênis por causa da minha profissão, mas sim o esporte. O esporte realmente não tem outro caminho, é um caminho sem volta pro bem, né? Que bom. Que massa. Que massa. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, mais uma vez. Fala aí, Vitor, a sua rede social. Rede social Victor_Mainá, minha rede social pessoal, e a da minha academia, VM Academia de Tênis. Pareça para bater uma bolinha, que vocês não vão se arrepender. Isso aí. Que massa. Tô botando aqui o... Tá botando aí? Tá, que agora a gente tá tecnológico. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.